Vamos ouvir agora a palavra. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Versículos 1, do 1 em diante, do 1 até o 4 vamos hoje. Mas tem muita revelação para nós. A palavra Gênesis quer dizer inícios, origens, né? É a origem de todas as coisas, está aqui. Diz assim a Bíblia: no princípio criou Deus os céus e a terra. A ciência pode especular, a ciência pode, mas no final ela vai se dobrar. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. O que a Bíblia diz é a verdade. No começo eles relutam, não é assim, não é dessa maneira. Você vê essas teorias de milhões, está aqui, na Bíblia Sagrada. No princípio criou Deus os céus e a terra. Até mesmo os chamados cientistas, né? De vez em quando alguns descobrem a verdade, são chamados de loucos. Veja Galileu. Depois as situações vão mudando. Mas não é matéria para agora, não é assunto para agora, não. Então, assim, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui está a primeira parte, que vai nos ajudar bastante. Primeira parte. Ele diz assim para nós: e a terra era sem forma e vazia. Parece a nossa vida, irmão, que nós não conseguimos descrever. Um dia parece que estamos de um jeito, um dia estamos de outro. Um dia estamos felizes, alegres, um dia estamos tristes, abatidos. Um dia parecemos pessoas positivas, no outro dia parecemos pessoas negativas. Somos nós, estamos sem forma e vazia. Lá no Salmo 139, o salmista fala uma coisa, Salmo 139, versículo, não sai daqui não, versículo 16, veja comigo, ele vai colocar, eu vou ler com vocês. Salmo, e assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, quer dizer, ainda sem forma, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia o quê? Formadas, quando ainda nenhuma delas havia. Somos nós. Deus está vendo como é que estamos. Mas se você prestar atenção na palavra, todos os dias ele vai formando em você o quê? Um caráter, uma mudança. Todos nós. Pode ser um cristão de 40 anos, 50 anos, que nem o pastor Paulo, quase 50 anos no Evangelho, entenda? Mas Deus vai mudando, vai dando forma para ele. Eu tenho um pouco menos do que ele, né? Pastor Leandro também. Ele está no turno dos 50, nós estamos na turma dos 40, né? Então, mas Deus vai formando, vai mudando. Cada dia nós vamos nos convertendo mais e mais. Aí eu trouxe outro versículo aqui, Isaías capítulo, esse é bonito, capítulo 43, versículo 21. Olha o que ele está dizendo para nós. Ele diz assim: esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. É o que Deus está fazendo conosco, comigo, com você. Alguns têm dias no Evangelho, outros estão talvez pelo primeiro dia, outros estão 1 ano, 2 anos, 3 anos. Deus está formando um povo. Formando é dando forma, a forma que Ele quer. Entenda, isso é muito importante. Aí nós estamos numa batalha, pessoal. Para formar um povo para Deus, você tem que dar a palavra de Deus para eles, formar obreiros conforme Deus quer, formar, entenda bem, uma igreja conforme Deus quer, tem que dar a palavra que vai nos dando forma. A terra estava sem forma e vazia, você viu aí, bem claro. A terra estava sem forma e vazia. Mas veja a segunda parte agora no versículo, voltando em Gênesis, que ele está dizendo para nós. Diz assim: e havia trevas sobre a face do abismo. Tem trevas, tem irritação, tem nervosismo, tem medo, tem doença, tem pecado. Assim chega todo mundo. Algum com muito pecado visível, né? A pessoa que se prostitui, às vezes é visível a vida pecaminosa dela, mas às vezes não. Tem gente que tem uma cara de santa, já ouviu falar de tremendo? Mas só Deus sabe o que está dentro dela. A Bíblia chega a dizer que alguns parecem sepulcro caiado. O que é o sepulcro? Já viu o sepulcro? Bonitinho. Tem o sepulcro, tem uma sepultura toda quebrada, toda coisa, e a outra está bonita, de mármore, mas dentro é igualzinho. É o podridão completo ali dentro. Então, muita gente já viu sepulcro caiado, parece que é bonitinho por fora, mas por dentro está sujo. Havia trevas, e há. A pessoa chega, no meu caso, eu cheguei, alcoolismo, era o meu caso, e depressão, né? Outros é doença, outros é outra vida, o que for, práticas religiosas, práticas pecaminosas, mas é assim todos nós. Chegamos na igreja, então, sem forma, vazios, mas aí a Bíblia diz: e há trevas na nossa vida.
E as trevas, a ciência explica que não existem trevas, existe ausência de luz, quer dizer, falta da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a nossa luz. O Senhor Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas isso nós vamos falar já já. Então, muito profundo isso aqui, preste atenção, isso é importante. A trevas sobre nós é conforme o mundo, irmão. Você já ouviu falar quantas vezes Romanos 12, 2? O que fala lá, pastor Jair? Diz, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo. Isso aí, essa palavra ali, quer dizer, não seja semelhante com este mundo, não tenha semelhança com este mundo. Conforme-se, né, é uma palavra do latim, que está dizendo assim, semelhança. Então, nós não podemos ser semelhantes a este mundo. O mundo é egoísta. Às vezes você vê pessoa na igreja, que está na igreja, canta a glória a Deus, aleluia, mas olha para uma pessoa e diz: esse cara tem que queimar no fogo do inferno. Não. Esse é o mundo, irmão, que tem esse desejo. Deus quer que todo mundo seja salvo. O pior criminoso que você olhar para ele, quer ver o criminoso, não é quem está com um revólver na mão, não. É ver que está com a caneta na mão. Ele é o pior criminoso. Entende? Mas Deus não quer que ele morra. Deus não quer ir. Eu falei na época das eleições, você ouvia muito isso, crente falando: esse cara tem que queimar no fogo do inferno. Não, esse cara tem que ser salvo. Jesus tem que entrar na vida dele, tem que se arrepender, tem que conhecer Jesus. É como você pode olhar até um estuprador, irmão. Pastor Jaime, esse cara tem que morrer mesmo. Não, Deus quer que ele seja salvo. Deus quer que todo homem seja salvo. Homem em sentido genérico, homem, mulher ou pessoa. Não seja conforme o mundo. Isso é o quê? É as trevas que estão sobre o mundo. Por isso que a pessoa deseja vingança, deseja justiça com as próprias mãos, mas ela quer justiça para os outros, para ela não. Porque vai ver a vida dela também está cheia de erros. Mas não é assunto agora. Então, a terra está sem forma e vazia. Somos nós. Estamos sem forma e vazios. E há trevas na nossa vida. Mas vem o bonito agora. O quê? Ele diz: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No começo da criação, o Espírito Santo se movia. O Espírito Santo se move hoje também sobre a criação, sobre nós. A Bíblia diz que ele está no mundo. Para que ele está no mundo, o Espírito Santo? João capítulo 16, versículo 8. Leia comigo. E quando ele vier, o Espírito Santo que ele está falando, né? Vamos ler o 7 para dar o sentido para eles? Vamos lá, o 7. Todavia digo que convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, quem é o Consolador? Espírito Santo, não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o que ele está fazendo. Eu não vim aqui por acaso, não. Você não veio por acaso. Não, eu vim de curiosidade. Todos nós fomos trazidos pelo Espírito Santo. Seja quando alguém falou para nós, quando a minha mãe falou para mim: vai na igreja, Jaime. Era o Espírito Santo usando. Às vezes é um colega. Já ouviu alguém falar sem querer, querendo? Alguém vem, entenda bem, fala na rua. Às vezes a pessoa vem até para criticar, vem até para falar mal. E ali ela é convencida pelo Espírito Santo. Vamos deixar daqui. Ela é convencida pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo vai e fala ao coração dela. Ele estava sobre a face das águas. Ele está sobre a igreja, está sobre mim, sobre você. Sobre aquele que não é salvo para ser salvo, sobre o salvo para crescer, para ter a forma de Cristo, para ter a forma de Cristo. Quando a pessoa pensa em tirar a própria vida, está deixando de ouvir a Deus. Deus não quer que ninguém se mate, porque se você se matar, você vai arrumar um problema sério, não é agora, não é na eternidade. Já ouviu o nosso código diz: matar alguém, pena, tal. Na Bíblia, não matarei, mas eu estou matando a mim mesmo, você não tem direito. Mas aí você não vai cumprir pena dos homens, vai cumprir pena eterna. Não faça isso. A morte não é a solução, a vida é a solução. Deus dá a solução para tudo. Um dia um missionário falou, vai te ajudar. Vai ajudar alguém que está agora nos assistindo, talvez pela internet. Ele simplesmente descobriu algo da esposa dele. Você já ouviu esse testemunho? E ele então arrumou uma arma, colocou na cintura. E de repente ele passou uma porta e ele entrou. Ele falou para o missionário na época, assim: eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Deus sabe. Por que você está com isso aí? Porque eu vou matar aquela miserável. Eu vou acabar com a vida dela. Porque ela fez isso. E o missionário disse: e agora? Olhando para ele e falando com Jesus.
um homem com um revólver na mão, né? E assim, porque aquela mulher, ô seu pastor, ela não vale nada. E Deus deu a palavra para ele: ah, vale sim. Não vale, hein? Aí começou a ficar nervoso com o pastor, com o missionário. Vale, não vale? Vale. Ela não vale? Vale. Não vale? Vale. O que ela vale? 30 anos de cadeia para você. Você vai matá-la? Vai. Você vai pegar 30 anos de prisão. Isso é no Brasil, tem país aí que é a morte. O homem, de um dia desse, falou lá, agrediu um médico, falou assim: se fosse no Brasil, você morreria, né? Mas tem crime que comete aqui, que lá ele morreria, nos Estados Unidos. Não é aqui não, o cidadão se enganou. Tem crime que se comete, que aqui no Brasil não morre, mas lá nos Estados Unidos morre, que tem pena de morte, né? Então foi ao contrário. Mas vai escutando. E ele parou assim: você vai matar essa mulher. E vai acabar com a vida dela, com essa infeliz. O missionário teve que concordar com ele, né? Com essa infeliz. Mas você vai acabar com a vida dela, você vai ser descoberto, vai ser preso uma hora, e você vai ter no mínimo 30 anos de prisão. Rapaz, deixa ela viver a vida dela, vai ver a sua. Coitada, ela é infeliz. Ele guardou: pastor, não é que o senhor tem razão? É a palavra de sabedoria que Deus dá. Então você que está precisando tirar a não tem, às vezes tem meios, entenda. Tem lá o juiz de paz, entenda bem, tem um cartório, tem um advogado que vai fazer a sua separação. Agora não tem que não, porque ela está com todos os meus bens, pegou todos os meus bens, eu não tenho nada, eu estou aqui como coisa. Procurou advogado: doutor, estou vendo essa situação, eu sou o dono da casa, sou uma mulher agitada, nervosa, trancou a casa, me colocou lá de fora, o que eu faço? Estou precisando acabar? Não, vamos manter em juízo aqui, vamos, tudo, vai ter, o juiz vai dar a sentença dele, divide bem, sei lá o que é, ou não dá, isso é com o juiz, ele que entende da lei, que vai mostrar, entenda? Mas não podemos fazer isso. Só estou dando para você que Deus está querendo falar com alguém. Não é loucura que você faz. A via dessa é trevas. Você quer se matar, é trevas, tá? Mas o Espírito Santo está sobre você para dizer: não faça isso. Estou falando uma coisa bem aberrativa. Mas é outra. O Espírito Santo está para convencer você e tirar você. Aí veio o bonito. O quê? O lindo. Versículo 3. E disse Deus: haja luz. Irmão, tem que haver luz na sua vida. O que é a luz? Já falei para você hoje. Salmo 119, versículo 105, você conhece muito. O que diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é luz, ela é Jesus, que se fez carne, homem, nasceu da Virgem Maria. Jesus não era um anjo no céu, um homem não. A palavra de Deus se fez carne, habitou aqui na Virgem Maria, ela teve Jesus, o homem que a humanidade conheceu, né? Que morreu na cruz pelo nosso pecado e venceu a morte e o inferno. Ele mesmo diz isso, lá em João 8,12, ele disse assim, João 8,12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, falando mais uma vez, outra vez, mais uma vez: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Agora a luz para você não tem que viver, não tem que viver conforme o mundo. Você agora é formado por Deus, pelo Espírito Santo, para ser o povo do louvor do Senhor. O povo que mostrará isso que ele queria fazer com Israel no passado. É isso que ele quer fazer conosco. Um povo para o seu louvor. Ele está formando, dando forma a um povo, ao nosso caráter. Lembra que eu falei do pastor Paulo? Quase 50 anos de evangelho. 40 um, 30 o outro, 20 o outro primeiro dia. Não importa. Ele vai dando forma. Alguns demoram mais, outros são mais rápidos. Mas vai dando forma de uma tal maneira que nós vamos ficar conforme Cristo. Por isso que a Bíblia diz que somos chamados de cristãos, que vamos ficar conforme Cristo. Que Paulo chegou a dizer aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, olha que coisa bonita: de sorte que haja em nós, não mudei a Bíblia, estou colocando a primeira pessoa, quer dizer, me incluindo, de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o mesmo sentimento. É isso que tem que ver. Lembra que olhamos uma pessoa. Um dia eu estava numa campanha que essa igreja tinha gente do lado de fora, uma pessoa de todos os lados, e gente curada, liberta. E quando acabou o culto, eu fui para casa. Hoje eu moro do lado de cá, na Barra Funda. Eu morava nessa época aqui perto da Santa Casa. E quando nós passamos aqui na República, e do lado de cá é o Arouxa, uma avenida chamada Vieira de Carvalho, e havia um local que muita gente sabe do que acontece, e estava assim, gente na rua, né? E eu falei para o rapaz que estava dirigindo, ele disse: amigo, a igreja estava cheia, mas tem muita gente para ser salva ainda. Você notou? Eu não disse: lá um bando de pecadores.
Um bando de pecadores. Esse pessoal tem tudo queimado no inferno. Não, irmão, isso é treva, está em trevas ainda na sua vida. Quando a luz está em você, você quer a salvação de todos. Você não quer, você pode ver, vamos que você passasse, não era isso não. Você visse uma opção de viciados, como você vê em São Paulo. Oh meu Deus, misericórdia, como é que vamos? O Senhor quer salvar todos eles. Mas olhando tanto para os palácios como para as comunidades, entenda bem, Deus quer que todos eles sejam salvos. Como falei, seja o bandido do revólver na cintura ou da caneta na mão, Deus quer salvar. Não temos, esse cara tem que queimar no fogo do inferno, esse vamos dizer assim, esse vigarista, né? Ou esse bandido, o que for. Seja o que for, Deus quer salvar a todos eles. Quando o Espírito de Deus está em nós, há luz em nós, não queremos o mal para ninguém, como para nós. Vai haver luz. Aí você vai o quê? Você não consegue ter ódio, mas consegue desejar pecado. Eu tenho dado aqui um versículo para todo mundo que sofre com depressão. Porque geralmente a depressão vem acompanhada de pânico e maus pensamentos. Aí a primeira é aos Coríntios 2,16. É o finalzinho do versículo que diz assim, olha só, mas nós temos o quê? A mente de Cristo. Nós não temos uma mente devassa. Não, nossa mente, o que é mente devassa? Imoral, que pensa em imoralidade, né? Falando uma linguagem clara, o homem casado que pensa em outra mulher, a mulher que pensa em outro homem, ou o próprio solteiro mesmo, que toda hora fica pensando numa pessoa, toda hora. É como Steve Gallagher falou, o homem tem a mulher que ele quiser aqui, a mulher tem o homem que ela quiser aqui. Eu, do jeito que esse mundo está, é homem querendo ter homem, mulher querendo ter mulher, mas se eu falar muito, quero até me prender, né? Mas está aí, bem claro. É verdade, mas tá. A pessoa aqui, olha para mim, a pessoa tira a roupa da outra aqui, a hora que ela quiser. Entenda? É mente devassa. Essa não é a mente de Cristo. Há trevas sobre você. Há trevas. Você pode ser pregador do evangelho, você pode ser obreiro da igreja, você pode ser frequentador da igreja. Tem trevas. Tem que haver luz. Haja luz em você. O que é? Santidade, a mente de Cristo, a luz é a palavra, lembra? Não. Então, quando vier esse pensamento imoral, você diz, não, nunca vai acontecer, tá mal, mas sem precisar fazer cara feia, não tem que fazer cara feia para expulsar demônio, né? Aí você diz assim, nunca vai acontecer, eu tenho a mente de Cristo. Mas também quando vier aquela perturbação, que você um dia vai se jogar de um lugar, que um dia você vai perder o controle da mente, vai fazer uma loucura, você vai matar, vai esganar uma pessoa, não sei mais o que você vai... Não, na hora que vier, você nunca vai acontecer, porque eu tenho a mente de Cristo. Quer dizer, as trevas estão tentando, mas não, a luz prevalece contra as trevas. As trevas tentam ofuscar a luz que há em ti, desperta, haja luz em você, haja a palavra de Deus na sua mente também. A boca fala do que o coração está cheio. Então, se vem esse pensamento, você diz, não, eu tenho a mente de Cristo, está amaldiçoado. Agora, não pode ser aquilo que eu digo, seletivo. O que é seletivo? Escolher o que você quer. Não queira nada do diabo. Não queira a moça bonita na sua mente, se ela não é sua mulher. Deu para uma linguagem assim, para você entender. Como também você não vai querer a perturbação. Agora, se você quer a mente, a moça bonita, o rapaz bonito para você, entenda bem na sua mente, depois você vai aceitar a perturbação. Como é que você vai mandar embora? Vai embora, diabo, com esse pensamento de morte, com essa perturbação, se você aceita as outras coisas dele? Não. Haja luz, havia trevas, a Bíblia diz, éramos trevas, Efésios capítulo 5, versículo 8, olha que coisa que Paulo diz, porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz, andai como filhos da luz. Não é só você, tem que andar mesmo, tem que andar como filho de Deus realmente, fomos gerados pela palavra, estamos sendo formados para ser o povo do louvor do Senhor, que o Isaías falou, Isaías 43, 21, que você viu. Deus está formando um povo para ser o louvor dele, nessa terra, nesse mundo, e esse é o povo de Deus. É o povo chamado de cristão, que é semelhante a Cristo e não semelhante ao mundo. Vem agora, período de festa. Não, porque a nossa é gospel. Para com isso, você está com saudade do mundo, irmão. Você tem outro jeito, entendeu? Você pode comer a batata doce na fogueira, que não é pecado, não. Mas se você entrar na outra, querer fazer coisa igual, cuidado com essas coisas. Não seja conforme o mundo, não. Seja conforme os filhos da luz, conforme Cristo. Seja formado em Cristo, vai funcionar. Mas tem que chegar ao final. E isso é só um resumo que eu estou dando. E disse, e versículo 4, e viu Deus que era boa a luz. Veja, no começo nós não conseguimos ver isso. Quando estavam de fora, lembra quando estavam de fora? Olhava para o pessoal, o crente. Eu lembro, com 65 anos eu faço agora, né?
Imagine só que você, quando eu era garoto, rapazinho, garoto não, rapaz já, eu lembro que em frente da estação de Diodoro tinha uma igrejinha evangélica. E quantas vezes na hora assim do culto lá, eu vi o pessoal do prédio, que era um pouco mais tinha, as irmãs, os crentes para a igreja. Mas eu não via beleza naquilo. Achava aquilo até, como eu disse, o pessoal caretice, não é verdade? Não via. O Isaías falou isso também a respeito de Jesus. Isaías 53, versículo 2. Olha que coisa profunda. Por favor. Isaías 53. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejasse. Verdade. Quando o meu irmão, eu tenho um irmão, ele foi jogador de futebol. Ele foi jogador conhecido, não é querendo exaltação, nem coisa não. Ele foi lateral direito da Copa de 94. Jorginho é meu irmão caçula. Ele é o Jorge de Amorim Campos, eu sou o Jaime de Amorim Campos. E o Jorge, no começo da minha caminhada com Cristo, ele já estava caminhando, começando no futebol. Ele começou em 78 no América, né? Em 82 foi o auge. Ele era um garoto ainda. Mas como é que Deus já está? Minha mãe estava fazendo a campanha. Minha mãe foi esse dia, pouco tempo, a glória agora. Mas foi uma bênção para toda a família. Ela buscou a Deus pela família. Deus já estava abençoando. Quando ele estava completando, que ele estava com 17 anos, ia completar 18, ele tinha que sair do sub-17. Aí tinha que ir para o sub-20. Mas tinha uns jogadores bons na época do coisa. E Deus levantou um rapaz que era irmão do Zico, que foi um grande jogador também, chamado Edu. Edu foi um grande técnico e tudo. E o Edu foi uma benção. Essa família do Zico foi uma benção para a minha família também. A família do Zico foi uma grande benção para a minha família também. E o Edu era técnico dos juniores ele começou a fazer a peneira do sub-17, do pessoal para o sub-20, que era o chamado sub-20 agora aí, que era juvenil e juniores na época. Aí ele foi e levou o Jorge. Eu até assisti um jogo lá, uma vez, que ele era do segundo quadro. Mas só que o Jorge perguntou a posição, o Jorge jogava, ele disse, eu jogo em todas as posições da defesa. Ele era zagueiro, com 1,76 m, é baixo para o zagueiro. Vai escutando, como é que Deus abençoa, contando um pouco da história. Aí ele foi jogar um jogo lá em Campos, e ele jogou bem. Ele foi no profissional, ele ficou só para fazer banco, porque estava faltando, tinha desfaz. Eu pulei uma parte que o Edu saiu do júnior e foi para o profissional. Foi levado para o pessoal do América. Aí um dia ele estava lá para fazer um jogo contra o Americano de Campos, uma cidade do Rio, e faltava banco. Aí ele falou assim, vamos chamar alguém do juvenil, do júnior. Aí ele lembrou do Jorge, e levou o Jorge para fazer banco. Só que um lateral se machucou, lateral esquerdo, ele colocou o Jorge jogou bem. No outro jogo seguinte, era Vasco e América no Maracanã. E ele garoto ainda, né? E um zagueiro chamado Duílio, um grande zagueiro, um grande jogador, se machucou. E ele foi e colocou o Jorge naquele dia no lugar dele. E o Jorge jogou muito bem. Os jornais no outro dia falaram assim, garoto de 17 anos para Roberto Dinamite. Que era o nome do lugar. E Deus começou a abençoar. E Deus começou a abençoar o meu irmão. Então, profissionalmente, logo depois teve a seleção de juniores, ele foi convocado, foi campeão sul-americano, campeão mundial. E ele olhava para mim, eu estava na igreja começando, ele dizia assim, olha, a igreja é bom para o Jaime era pinguço, cachaceiro, mas eu, poxa, tenho uma vida pacata, tenho minha namorada, também tenho umas namoradas, mas é coisa de rapaz que todo mundo tem, até que eu caso e paro com isso. Não bebo, quando eu bebo socialmente, quer dizer, ele não via beleza para ele, o evangelho. Até que ele começou a ver que eu tinha algo que ele não tinha, eu tinha um brilho, eu tinha uma alegria, ele sentiu algo que era a presença de Deus. Ele falou, o que o Jaime tem que eu não tenho? Eu Jaime não tenho, eu tenho um carro assim, Jaime não tem, eu tenho namoradas que o Jaime não tem, e por que o Jaime é mais feliz do que eu? Ele entendeu que faltava algo, era Jesus, e ele se rendeu a Cristo também, e foi dia 1º de junho agora, fez 37 anos que ele é de Jesus, que eu batizei ele nas águas, 37 anos que eu batizei ele nas águas, foi dia 1º de junho de 86, só estou no testemunho para você entender. Por quê? Porque olhando, ele olhava, não via. É verdade. Eu lembro do tio do Gilson, um colega lá de Guadalupe, tio do Sérgio, né? Do Célio e do Sérgio, que já foi até já é falecido, e o tio dele ia lá, ele me chamou um dia para ir à igreja.
E eu disse, eu vou com o senhor. Ele chegou lá na porta, eu lembro, a imagem está agora, ele lá na minha porta batendo. Eu disse, não, outro dia eu vou com o senhor, porque eu não via, até que eu então entendi que eu estava totalmente tomado pelas trevas, e a luz veio, o Espírito Santo veio e me convenceu. Então, o que está dizendo para nós aqui? Olha só, e viu Deus que era boa a luz. Veja, é boa a vida com Deus. No começo, não, eu tenho 4 namoradas. Coitado de você. Eu estou numa boa, você está caminhando para o inferno. O homem é marido de uma só mulher, a mulher é mulher de um só homem, até nos pensamentos. E você vai ver que essa vida que é boa, mas antes não achávamos. Olhando nós para ele, nenhuma, que é? Que vida monótona, não sei o que, você vai ver que é boa. Você vai descobrir a presença de Deus. Davi disse que na presença de Deus que tem alegria verdadeira. Viu? Você vai ver que é boa a luz, é boa a vida com Deus, é boa a vida com o Senhor. Mas ele diz assim, e fez Deus separação entre a luz, aqui que muita gente vem para a igreja, recebe cura, milagre, é bom, ou eu gosto, tem muita coisa que eu gosto, mas tem coisa que eu não concordo, não é que ele não concorda, é que ele tem que fazer separação. O Evangelho de João 3,19 é tão forte isso aqui que ele diz assim, João 3,19, e esta é a condenação que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que, porque as suas obras eram mais. Não pode, você tem que começar a ver, não adianta estar na igreja, quer tomar uma posição, tem que ser então conforme Cristo, não conforme o mundo, semelhante a Cristo. Não pode desejar mal para os outros, ainda que seja um facínora, ainda que seja um canalha, ainda que seja um criminoso, repito, do revólver ou da caneta, você tem que querer a salvação dele. Se você está desejando a morte daquela pessoa, porque as trevas estão em você ainda. Se você olha, desculpe, não fique zangado comigo, meu irmão, não fique zangado comigo, minha irmã. Se você olha para uma pessoa e diz assim, Jesus, puxa, que mulher, que homem, não sei o que, ainda tem, irmão, trevas, você não está legal. Você tem que se envolver com o Espírito Santo, vir domingo para a igreja, meu irmão, colocar o joelho no chão, o rosto no pó, tem que buscar a Deus, eu quero uma vida santa a Deus, eu quero morar no céu, eu quero andar com Jesus, vai funcionar. E não tem esse negócio, não, porque pastor Gêmeo era do terreiro, o meu guia, que teu guia é Jesus agora, irmão. Teu guia é o Espírito Santo, aquele guia é um derrotado, é um fracassado, que hoje nós não podemos nem falar o nome dele, porque a lei aí vem e condena você. Mas você sabe quem é, do cemitério, da areia da praia, da mata-vida, da cachoeira do raio, que passa que for, estão todos debaixo do meu pé, eu quero ver fazer alguma coisa comigo. Desafio todos eles, em nome de Jesus. Vou lá para o portão do cemitério, manifesta lá, e assim, você é forte, entre em mim, que me derruba agora. Não existe isso, entenda? Maior é o que está em nós. Você não tem que ter medo dessas coisas. Se envolva com Cristo. Deus mostrou aqui, era boa a luz, é boa a vida com Deus. Você vai ter prazer em dizer, aleluia, glória a Deus, aleluia, oh, bendito é o teu nome. No começo, pronto, fanático. É nós que somos fanáticos. O outro vai para a avenida lá e diz assim, estou com o diabo. Ué. Você vai dizer, não, estou com Jesus, irmão. Hoje eu me encontro, hoje eu me realizo em tua presença. Isso é que você vai se realizar. Essa é a palavra de hoje. Rápido resumo. A terra era sem forma, a nossa vida, né? E havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus começou a trabalhar em nós, se movia sobre as águas. E disse Deus, haja luz, vem para a luz. Não tem mais treva, acabou, agora haja luz, haja paz na sua vida, haja comunhão com Deus, haja vida santa com você, e você vai vencer. E essa é a palavra de hoje.